aqui. Boa noite, pessoal. Estamos aqui, então, hoje para ouvir boas histórias, para conversar sobre a contação de histórias. Conta aí, a oficina de contação de histórias, já está na 4ª edição. Um projeto da Universidade Federal da Fronteira Sul, coordenado por mim, né, que nasce em 2000, né, em 2021, né, em plena pandemia, né, fizemos a primeira edição, né, que está disponível no YouTube. E hoje, né, eu fui verificar, tem 1,7 mil visualizações, né? Então, a própria atividade continua fazendo histórias. Ainda em 2021, né, nós tínhamos os calendários acadêmicos diferentes do calendário cívico, né? Do calendário civil. E aí nós tivemos a 2ª edição, né? Também está disponível no YouTube, com 610 visualizações, né? Em 2022, tivemos a 3ª edição, né, da oficina do Contaí, Oficina de Contação de Histórias. Fizemos uma atividade presencial de 20 horas, com 10 encontros. Trabalhamos todas não, né? Algumas das habilidades, né, necessárias para a contação de histórias, como a expressão oral, a expressão corporal, né? E aí, né, eu fui fazer outros projetos, tive filhos, né? E o projeto retorna em 2025, né? Entendemos que a forma online é uma forma que alcança, né, muitas pessoas, né? Por isso, em 2025, estamos fazendo no formato online, né? Este ano, estamos organizando a oficina, né, voltada para conversa com escritores, né? Vamos verificar, vamos conversar, vamos pensar como as histórias ouvidas e lidas ao longo da vida interferem, né, ou criam vida, né, nas histórias criadas por esses escritores, né? Planejamos 4 encontros, né? Um por mês, né? Um em agosto, que é hoje, um em setembro, um em outubro, um em novembro, né? Com diferentes escritores de diferentes gêneros, né? Poetas, escritores de teatro, né? Pensando agora a inteligência artificial, né? Num horizonte, como que a criação artística, a criação literária está envolvida, né? Com essa ferramenta, né? Então, cada um dos nossos encontros vão ser certificados como 2 horas, né? Ao longo, né, da conversa com os nossos escritores, nós vamos disponibilizar um link, né? Esse link é o registro de frequência, e a certificação vai acontecer ao final, né, do 4º encontro. Então, vamos encaminhar o material para a certificação em dezembro, e aí temos o processo institucional aqui para a emissão do certificado. Importante que vocês tenham um e-mail, né, válido para receber o certificado, tá? Então, para mediar nossa conversa hoje com os escritores, eu convido a professora Ana Carolina, uma parceira de longa data, né, da arte e da cultura, né, da produção literária, da divulgação literária, da formação de leitores, para conversar com os nossos autores. Professora Ana Carolina, muito obrigada pelo aceite, né, de estar aqui conosco, né? Muito obrigado por toda a nossa parceria de longa data, né? E muito obrigado, né, por sempre defender, né, e levar adiante, então, a formação de leitores e a divulgação, né, também dos textos e da arte literária e da cultura. Muito obrigada. Sabe que a palavra, essa expressão muito obrigada, né, ela tem 2 lados. Ela coloca você, assim, muito obrigada comigo a fazer muitas coisas. Então, eu me sinto muito obrigada contigo também a fazer muitas coisas, né? Porque nós nos conhecemos em Erechim e todos os nossos contatos foram produtivos no sentido da arte, do estudo, do ensino, da alegria, do congraçamento, da união com os alunos, da contação de histórias. Então, eu te devo isso. Muito obrigada.
tá? Muito obrigada por me convidar. Eu já tenho um amor muito grande pela UFES, né? Pela Universidade Federal Fronteira Sul. O tempo em que estive em Erechim, tive a oportunidade de andar pelo campus, não é? Fazer oficina de teatro de bonecos com a professora Marcela. E então a UFES já é uma casa nossa, assim. Nosso querido colega Jorge também, muito especial, que nos comanda aí, né, nos bastidores. Não temos como o professor Ulisses, que sempre participa dos eventos da UERGS, tanto da unidade da UERGS em Erechim, quanto agora que estou aqui em Porto Alegre, eventos que fiz ali no período da pandemia, né, o professor Ulisses participou também. Então, não tenho como não estar emocionada e agradecida e muito obrigada a estar sempre à disposição da UFES e nessa parceria com a Contação das Histórias. Foi muita gentileza sua e eu estou muito feliz. Quero agradecer também aos meus alunos que estão presentes e que não podem, que talvez não tenham chegado ainda, porque Porto Alegre é muito grande para a movimentação, mas que vão assistir depois. Nós temos uma disciplina chamada Oficina de Teatro e de Contação de Histórias, e eles foram convidados para participar, vão estar no chat, temos colegas, provavelmente, que vão vir. Então, estamos num momento muito especial. Eu te agradeço e estou à disposição para começar. Certo, professora Ana Carolina, vamos lembrar, né, hoje, né, temos muitas menções, né, a fazer aqui, né, o nosso aluno, né, que foi bolsista no ano passado, ele lembrou, né, de dizer que hoje, dia 19 de agosto, né, é dia do artista de teatro, então também vamos homenagear, né, vamos parabenizar todos os artistas de teatro, né, porque a gente entende, né, isso como uma profissão, né, e todas as profissões ligadas à arte e à cultura têm muita dedicação, né, para permanecer nelas. Hoje também, como disse o professor Severo, é o dia do historiador, né, e o que é um historiador se não um contador de histórias, né? E também estamos, né, na semana do folclore, né, e o folclore, ele vive, né, e ele se revigora, vamos dizer assim, muito pela contação de histórias. Então, hoje, a data de 19 de agosto, né, foi uma escolha aleatória, mas, enfim, conseguimos reunir vários elementos aqui já na data, né, sobre a contação de histórias. Então, professora Ana Carolina, agora fica contigo para organizar o espetáculo. Até mais. Obrigada, até mais. Lembrando também que hoje é dia do ciclista, né? Em homenagem ao nosso querido Jorge, que está nos bastidores, mas é uma figura bem conhecida da TV Fronteira Sul, e acredito que os colegas já ouviram tocando canções, né, animando os eventos lá da nossa querida UFES. E quando nós falávamos sobre os dias hoje, ele comentou hoje também é o dia do ciclista. E o Jorge tem uma característica muito importante, que ele não só é um ciclista, como ele é um contador de histórias, né? Eu acompanhei a viagem dele por toda a América aí, andina, primeiro de bicicleta, depois foi com a família, e ele ia contando as histórias, eu me senti viajando junto, né? Foi muito bonito. Então, homenagem aí aos ciclistas, muita segurança, muita calma nessa hora, né? E também homenagem aos ciclistas aí, em nome do nosso querido Jorge. Mas vamos direto aos nossos negócios. E os nossos negócios, hoje eu trouxe para o nosso primeiro momento aqui, essa senhora, que é uma senhora muito conhecida e muito importante nos nossos ambientes de criatividade. E esse livro dela aqui, chamado Criatividade, né, Faiga Ostrauer, esse livro chamado Criatividade é um livro importantíssimo que não pode nos deixar, que não podemos deixar de ler quando vamos trabalhar com esse material que é a alegria de ser criativo, né? Então, ela fala aqui no começo do livro, ela fala um conceito, vamos dizer assim, né? Que a criatividade é um potencial inerente ao homem. Eu colocaria aqui um termo politicamente correto, né? Inerente à humanidade.
E a realização desse potencial, uma de suas necessidades. Então, veja, a criatividade como uma das necessidades humanas. E a contação de histórias, ainda que seja uma contação de histórias, como o nosso querido professor Severo, que daqui a pouco vai falar, ambientada com foco em fatos reais, né? Sem criatividade para imaginar como é que teria sido, para descrever os fatores, com todo o seu simbolismo, com as suas associações mentais, né? Também não teríamos essas perspectivas que temos de conhecimento. Então, o encontro hoje é um encontro de luxo, né? Porque vamos juntar os dois pontos das histórias. Vamos juntar uma história de ficção, de fantasia, com o autor Jefferson Tiradentes, e esse enfoque de pesquisa mais levado à ciência, que são os trabalhos e os livros publicados pelo professor Jefferson. Rapidamente, eu vou apenas fazer um apanhado aqui para vocês. Então, o professor Gerson Luiz Egas Severo, ele é doutor em História pela Universidade do Vale do Rio Sinos, é professor no curso de História na Universidade Federal Fronteira Sul, campus Erechim. Os detalhes maiores ele vai dar para vocês a seguir. O nosso outro autor, né, ele é um pouco de mais de longe, e ele também vai dar as contações dele, mas é um homem da fantasia, dos fantasmas, dos terrores, dos pensamentos misteriosos e da poesia, né? Que é o Jefferson Tiradentes, é um pseudônimo, é um autor que vocês conhecem aí em Erechim, particularmente porque ele tem publicação no jornal local, né? No jornal Bom Dia de Erechim, e vocês o conhecem, então, com o nome... não, esse é o nosso professor Gerson, mas o Jefferson, olha o que a professora Andréa fez comigo, Gerson e Jefferson, né? Então, eu vou dividir. O Jefferson é o nosso autor da fantasia, dos fantasmas e dos medos. E o professor Gerson é o professor da nossa história, né? Está aí o professor Gerson. Então, eu vou deixar o professor Gerson falar, professor, para parar com essa mistura dos nomes. O senhor que fez a publicação, né? Faz a publicação no jornal Bom Dia, e depois até podemos comentar uma das suas publicações, tá? E eu fico quietinha aqui no cantinho para o senhor mesmo terminar a sua apresentação e fazer a sua fala. Seja bem-vindo a esse momento importante, tá? Por favor, me desculpe a mistura dos nomes, mas eu sei muito bem quem é quem. A única coisa que eu troquei foi o Gerson pelo Jefferson, mas aí foi demais para mim, né? Muito obrigada e fique à vontade, professor. Muito bem, é totalmente compreensível essa pequena confusão de nomes, mas eu quero dizer boa noite, Andréia, boa noite, professora Ana Carolina, boa noite, Jefferson. Quero dizer também, dar um salve para o nosso Jorge, que está na técnica, né, tornando possível essa transmissão. E eu quero dizer que eu fiz então, meu nome é Gerson, eu sou professor de História, e em meio aos trabalhos que eu desenvolvo, eu fiz a escolha eu fiz um recorte em conversa com a Andréia, que é a coordenadora deste projeto. Eu fiz a escolha de enfocar a minha coluna, a coluna que eu mantenho em um jornal aqui da cidade de Erechim chamado Bom Dia. É uma coluna semanal. Ela sai na edição existe uma edição de sábado, domingo e segunda-feira, uma edição que reúne uma edição só desses 3 dias, né? E eu vou fazer aqui o que eu vou chamar de uma meta contação de história, porque eu quero dizer o que eu faço nessa coluna, quero dar um exemplo
quero dizer como é que eu cheguei nesse trabalho, mas eu quero fazer isso contando uma história. Eu vou organizar minha fala em 3 momentos e eu espero que ela se pareça com uma contação de história. Então, uma meta, um meta contar uma história. Eu vou começar assim, dizendo que no verão de 2019 para 2020, nós tínhamos uma aluna aqui na Universidade Federal da Fronteira Sul, a UFS, Campus Erechim, uma aluna do curso de Ciências Sociais chamada Amanda, deixa eu controlar a hora aqui, tá? Só um pouquinho. Nós tínhamos uma aluna chamada Amanda Mendes, uma querida aluna paulistana, do curso de Ciências Sociais, então. E ela, eventualmente, conseguiu um trabalho que se desenvolveu. Ela chegou a trabalhar como jornalista no jornal Bom Dia. E a Amanda, trabalhando lá, ela e colegas tiveram a ideia de fazer uma página de cultura, né? Jornal de interior, né, pessoal? Pensem. O jornal ele é relativamente grande para um jornal de cidade de interior, né? Mas não tem, como vocês podem imaginar, um caderno de cultura. Aliás, cadernos de cultura praticamente não existem mais, mesmo na grande mídia impressa, né? Então, a Amanda e colegas tiveram a ideia de fazer uma página de cultura. E ela me escreveu, me perguntando se eu queria assumir um espaço nessa página de cultura. Isso foi, então, no verão, foi bem antes da pandemia. Eu estou falando dos últimos dias de dezembro de 19 e estou falando do início de janeiro, né? E a coisa se estendeu até fevereiro, e aí veio se debruçando, como se diz, a pandemia. Quando ela me fez o convite para manter, então, um espaço que seria um espaço semanal, né? Uma lauda e mais 2/3, né? Semanais, não é bem assim para manter isso, né? Sustentar ao longo do tempo uma coluna semanal. E eu pedi uns dias para não dizer que não imediatamente, sabe? E eu preciso dizer que essa é a minha terceira experiência com coluna regular em jornal. Na primeira experiência, eu sou de Porto Alegre, né, vivo em Erechim, já há anos. Na primeira experiência em jornal, com coluna mais ou menos regular, essa primeira experiência tinha a característica de ser uma experiência que envolvia resenha. Eu fazia um jornalismo cultural, por assim dizer. Era uma coluna em que eu fazia resenhas de livros, filmes e discos, né? CDs. Existia uma coisa, pessoal, chamada CD em algum momento, né? Discos de vinil. Eu fazia um pouco uma parada assim, na minha primeira experiência. Hoje eu estou na terceira experiência nesse sentido. A segunda experiência, aí eu já estava estudando história, economia, fazendo os 2 cursos. E eu achei que eu devia escrever sobre isso, né? Textos de história e humanidades, textos voltados para o debate intelectual daquele momento, o debate intelectual público, né? Participar disso no meu cantinho de mundo, né? Muito bem. Então, quando a Amanda me convidou, eu pensei, puxa, eu não quero mais fazer aquilo lá das resenhas, tá? De livros e tudo mais. E especialmente eu não queria fazer o textinho de análise de conjuntura e de reflexão política. Tinha um monte de... Vocês imaginam, início da pandemia, tinha um monte de gente fazendo isso, eu não tinha saco para fazer isso, eu lia todo mundo, né?
Mas eu definitivamente eu não queria fazer isso. A análise de conjuntura e a reflexão política. Então, eu respondi para a Amanda, controlando a horinha aqui, eu respondi para a Amanda dizendo o seguinte: eu aceito manter uma coluna semanal se eu puder me dedicar à crônica. Já vou falar a respeito do gênero crônica, certo? Porque eu queria liberdade, e aí a pandemia já vinha vindo, pessoal, já tinha saído da China, estava vindo em direção ao Ocidente. Ela chega no início de março no Brasil, não sei se vocês se lembram, né? Bem, mas ali sei lá, a segunda quinzena do mês de março de 2020. Acho que eu cheguei a publicar colunas um pouquinho antes disso. Então eu disse para a Amanda: eu aceito escrever se eu puder escrever com inteira liberdade sobre o que me der na telha, sobre o que eu quiser escrever. Eu quero a experiência de ter a liberdade completa de escrever sobre o que eu quiser. Eu quero me sentar num dia... O deadline da coluna, pessoal, é quinta-feira, ela sai sábado, né? O deadline da coluna é quinta-feira, às 18 horas. Então eu pensei, eu quero me sentar quinta de tarde, sem nenhuma ideia na cabeça, e escrever uma crônica de 2 laudas, né? Ou quase 2 laudas, livremente. E a Amanda, eu achei que ela ia dizer que não, ela disse... Você sabe o que ela disse? Ela disse assim, é exatamente o que eu queria. Ela curtia, ela apreciava muito tudo que eu fazia nas redes sociais. E eu já dou um feitio de crônica porque eu faço nas redes sociais. Mesmo que eu faça uma postagem a respeito do meu filho, eu só faço uma postagem a respeito de alguma coisa que meu filho disse, por exemplo, se eu conseguir transfigurar aquilo num modo de crônica, num modo que vá interessar não apenas a quem nos conheça, mas interessar virtualmente todo mundo. Então, se eu conseguisse fazer isso, eu fazia uma postagem. E fazia muito sentido para mim o que a Amanda me disse. Ela disse, eu quero que o senhor faça, ela disse. Eu quero que tu faças exatamente o que tu fazes nas redes sociais. Eu pensei, bom, é isso. Eu quero a crônica. Eu quero esse gênero. Vocês pensem, pessoal. Colegas, todo mundo, né? Um gênero que é livre. Um gênero que está ele ocupa o lugar da crônica, é uma espécie de entrelugar entre o ensaio, acadêmico ou não. A gente pode pensar nos ensaios de Michel de Montaigne, né, lá do início do século XVI. A forma ensaio, em que tu buscas uma ideia, né, com argumentos, tu ensaias realmente, né, a exposição de uma ideia, de uma tese, de um complexo de ideias. Então, a crônica está num entrelugar entre o ensaio, a literatura e o jornalismo. A crônica é um tanto inclassificável, porque ela permite essa liberdade a respeito da qual eu falava antes e que eu queria exercitar a minha, sei lá, criatividade, né, num espaço assim livre. A crônica permite o exercício também da subjetividade, e na crônica, fundamentalmente, cabe tudo. Eu poderia fazer uma resenha de um livro dentro de uma crônica. Eu posso pegar um diálogo, um excerto de um episódio de uma série de TV e desenvolver aquilo como crônica. Alguma coisa que eu ouvi, é bem o que tu lê na teoria literária.
aquilo que é da ordem do corriqueiro, da ordem do dia a dia, da ordem da vida cotidiana, aquilo que parece não ter importância, é a matéria-prima do cronista. O cronista é alguém que vai apanhar algo que seria desimportante, eu já explico esse seria, e ele faz essa mágica, que é transformar aquilo literária, numa operação assim, estético-artística. Ele leva aquela coisa cotidiana para um outro lugar, ele revela o extraordinário que existe no ordinário. Mas notem, não é que a vida cotidiana é desimportante e as nossas altas filosofias são importantes. Não é isso. Se trata de revelar justamente o que há de extraordinário na vida cotidiana. A vida é extraordinária. O cronista como que faz o exercício de revelar o ouro, de onde, talvez um pouco distraídos, nós só víamos, ali onde nós só víamos pó, existe ouro. Mas para que esse ouro apareça, é preciso que a escrita do cronista, não estou falando de mim, a escrita do cronista incida sobre aquele objeto. Aí ele vai fazer um trabalho e aquilo vai aparecer no jornal. Magicamente, literariamente, esteticamente trabalhado. Aí eu comecei, então, a fazer isso. Quando eu vi que eu podia escrever sobre absolutamente tudo, e muito rapidamente, muito desde o início, eu comecei a receber muito feedback, como se diz em bom português, né? Mas nem que eu não recebesse. Eu recebo até hoje bastante retorno de pessoas que me escrevem, comentando coisas que eu escrevi, dizendo que recortam do jornal físico. É uma coisa bem legal. Mas nem que não existisse isso. Eu estava satisfeito em lançar no mundo, em ver aquela crônica publicada. O jornal existe de modo físico e virtual. E eu já estou, então, no 6º ano desse terceiro momento de manter uma coluna de regularidade semanal. 6º ano. São cerca de 340 textos nesta terceira experiência. Pensem comigo, né? Machado de Assis, eu meio que levei um susto, professora Ana Carolina, quando eu apareci como escritor ali no card, a Andréia também, né? Quando eu apareci como escritor ali no card, eu quase caí duro no chão, né? Eu pensei, puxa vida, tomara que o vô Torquato, Severo Neto, meu avô, lá no céu dos comunistas, ele deve ter olhado e ele pode ter pensado assim, puxa, o Érico Veríssimo não se dizia escritor, mas um contador de histórias. Né? E quando eu vi escritor ali, eu tomei esse susto. Eu sou alguém que tenta ser um professor de história, só. Mas vocês pensem, Machado de Assis, há quem diga, e uma referência disso é o professor Luiz Augusto Fischer, do curso o professor de literatura no departamento no curso de letras, né, da URGS. Há quem diga, como Fischer, que a crônica vicejou no Brasil, seria um gênero muito, não só, mas muito brasileiro. Machado de Assis exercitou a crônica, Lima Barreto exercitou a crônica. O grande cronista, a grande referência da crônica no Brasil é o nosso Rubem Braga, né, um escritor de meados do século XX.
O Rubem Braga tem uma crônica célebre, que é muito estudada, que se chama Borboleta Amarela. Ele mais ou menos definiu o gênero crônica ao escrever um texto sobre uma borboleta. Ele estava andando no centro do Rio de Janeiro, isso é início dos anos 50, 52 ou 53, dá para dar um Google. Uma borboleta passou no campo de visão dele, voando na altura da cabeça, e ele saiu atrás dessa borboleta. E ele faz uma história do centro do Rio de Janeiro, seguindo essa borboleta e os caminhos, né, que ela foi fazendo nessa trajetória, juntando o momento, as impressões dele a respeito daquele momento, daquela tarde em específico, e um panorama, uma paisagem, uma história maior da cidade do Rio de Janeiro. Recomendo muito a leitura da crônica Borboleta Amarela. O Luiz Fernando Veríssimo, pessoal, que agora, deixa eu dar uma controladinha na hora, estou ligado na hora aqui. O Luiz Fernando Veríssimo, né, recém falei do Érico, que inclusive está, eu espero que não tenha havido nenhuma péssima notícia hoje, mas ele está em um estado de saúde muito delicado, numa UTI de algum hospital em Porto Alegre. A reportagem que eu li não dizia que hospital era, né? Mas o Luiz Fernando Veríssimo, com 88, 89 anos, está passando por um momento... Eu estou vendo que estão entrando mensagens agora, mas eu não estou conseguindo lê-las. Espero que o Luiz Fernando Veríssimo esteja bem. O Luiz Fernando Veríssimo é outro autor que plasmou o gênero crônica no Brasil. Temos aqui no Rio Grande do Sul Juremir Machado da Silva, a Marta Medeiros, a Cláudia Tages, tantos autores e autoras se dedicando ao gênero crônica. E eu quero terminar essa minha fala, ou essa primeira intervenção já, porque eu quero dar um exemplo do exercício, eu quero dar um exemplo dessa situação em que tu dá borboletas não necessariamente amarelas na barriga, quando vai chegando o deadline da entrega do texto e tu não tens ainda nada. Esse sentar-se à frente do notebook, num café da cidade, e downloadizar um texto na cabeça e no coração e no Note, né? E aí enviá-lo para ser publicado. E também eu quero dar um exemplo dessa coisa do corriqueiro, certo? Então eu vou passar diretamente ao exemplo de uma crônica breve que eu escrevi, tentando ilustrar tudo isso que eu estou dizendo. Eu não sei se fez sentido, né? O convite da Amanda, a minha história com colunas semanais, o desejo de chegar ao gênero crônica, as razões disso, uma história da crônica no Brasil, né? O exemplo do Rubem Braga, e agora uma ilustração do que eu estou dizendo. Eu escrevi uma crônica, pessoal, eu tenho ela aqui, no dia 25 de julho, vou botar os óculos, no dia 25 de julho de 2021, beleza? Tipo, pandemia alive and kicking, né? A pandemia pegando, ainda em meados de 2021. E a crônica se chama, até eu quero dar um exemplo sobre como dar um título para um texto. A crônica se chama É Verdade Este Bilhete. Certo? Só deixa eu conferir algo aqui. Havia, eu não sei se vocês se lembram, mas havia, naquele momento, um meme, uma criança que fez
ela escreveu um bilhete, né, e levou, não sei se de casa para a escola ou da escola para casa, mas ela queria escapar de algum castigo, alguma coisa que ela não fez e que ela devia ter feito. E é uma criança que escreve um bilhete cheio de, não sei se podemos chamar de erros gramaticais, né? Sociolinguisticamente falando, né? Mas é bem engraçado assim o texto, e a criança, um menino, eu acho, não se deu por satisfeito, achou que não estava muito verossímil aquilo, e escreveu embaixo uma letra, ele tentou fazer uma letra diferente, escreveu em letras também, garrafais, assim, é verdade este bilhete, sem o H, né? É verdade este bilhete. Vocês se lembram disso? Aquilo se transformou, não era um meme, mas se tornou um meme nos meses seguintes e tal. Muito bem, eu passo a leitura da minha crônica, então. É verdade este bilhete. O interfone tocou numa manhã dessas. E aqui eu quero chamar atenção para isso do prosaico. Tu quer mais prosaico que o telefone tocar numa manhã dessas, né? O interfone tocou numa manhã dessas. E era a simpática servidora, por enquanto ainda pública, dos Correios, que em geral atende a minha rua. Pessoal, preciso chamar atenção para o fato de que era 2021, né? O Brasil vivia o inferno, né, sob o governo Bolsonaro, era o terceiro ano, né, do governo Bolsonaro. Havia realmente, aqui eu estou fazendo uma referência, então tem isso a crônica, ela corre o risco de ficar datada, né? Tinha um problema aqui, pelo que eu escrevi, estou vendo agora, da privatização dos Correios, né? Então, o interfone tocou numa manhã dessas e era a simpática servidora, por enquanto ainda pública, dos Correios, que em geral atende a nossa rua. Parece um livro, hein, professor? Observou sorrindo. Hoje em dia, a gente entrega tudo, menos cartas. Eu lhe disse que se a gente reparasse bem, livros são como cartas. Como as antigas cartas que os Correios entregavam há muito tempo em uma galáxia distante. Como assim? Ela baixou o chapeuzinho azul que protege do sol. É que escritores e escritoras, eu não sou um escritor, é que escritores e escritoras fazem livros que são como cartas para o mundo. Para todo mundo. Cartas públicas. Sorriu com os olhos. Errado não tá, professor. Eu entrei, abri o envelope e caiu no chão um pequeno papel que estava com o livro. Vejam. Solto. De dentro do envelope. Não era exatamente um cartão da livraria. Era mais um bilhete de formato retangular, como a 8ª parte de uma folha A4. Atenção, pessoal, notem. Alguém havia tido... Caiu, então, um papelzinho, né? Alguém havia tido o esmero, a atenção, o cuidado, de escrever à mão, em belíssima caligrafia, a frase: ler sempre será um ato de resistência. Vejam o momento em que nós estávamos. Ler sempre será um ato de resistência. Trata-se de uma formulação conhecida, muito usada na internet, mas que me atingiu o peito como se nunca tivesse sido enunciada. Como nunca enunciada. Inteiramente inédita e autoral. Autoral.
E mais, dita para mim, direta e insofismavelmente. Uma folha no vento, uma mensagem na garrafa, um sortilégio no biscoito chinês, um nada, um tudo. Então eu tô com aquele papelzinho na mão, vocês veem o que está acontecendo? Interfone, a menina do correio, eu abro o livro, estou na cozinha, cai o papelzinho. Ler sempre será um ato de resistência. Olhei para o topo do papelzinho, no canto direito. Dizia: obrigada, notem, obrigada por apoiar uma pequena livraria. No canto cruzado, embaixo e à esquerda, o nome da livraria. Puxei uma cadeira. Tudo isso foi na cozinha. E me sentei com o bilhete à frente. É verdade, este bilhete. O livro, propriamente dito, tinha ficado de lado, em um limbo, em uma segunda dimensão, ainda que ao alcance da mão, tão longe, tão perto. Em meio à crise e às incertezas de variadas ordens que acossam os proprietários, proprietárias de pequenas livrarias, em meio a isso, a uma crise, e naquele momento havia uma crise que afetava as grandes livrarias também, vocês irão lembrar. Então, em meio à crise e às incertezas de variadas ordens que acossam os proprietários, proprietárias de pequenas livrarias, em um país inimigo do livro, aí vocês me deem um desconto, né? A gente está em 21, tipo, puto, né? Em um país inimigo do livro, inimigo da leitura, inimigo da inteligência e da cultura, alguém, em meio a tudo isso, alguém teve o engenho e a arte, Camões, né? Alguém teve o engenho e a arte de escrever um bilhete que acompanharia o exemplar vendido, dando-se, inclusive, o trabalho de usar canetas de cor diferente. Eu quero chamar atenção para isso, pessoal. Já estou terminando. Dando-se, inclusive, o trabalho de usar canetas de cor diferente. E é sobre isso, afinal, que eu queria falar. Mais abaixo, como em um pós-scriptum, havia ainda um desejo de boa leitura, acompanhado de um coração, um emoji desenhado. Boa leitura e um coração. Tudo estava em azul, mas a palavra resistência e o coração desenhado estavam em amarelo. Um amarelo dourado. Tudo estava escrito em azul, e resistência e coração, para isso ela tinha usado, ela, né, obrigada por apoiar, né, uma pequena livraria. Para a palavra resistência e para o coração, ela tinha usado uma caneta, isso estava em amarelo, um amarelo dourado. Na composição daquela pequena obra de arte, pessoal, eu não queria mais saber do livro que eu tinha encomendado. Eu tinha uma obra de arte na minha frente. Na composição daquela pequena obra de arte, a autora do bilhete, era razoável supor que era uma mulher, né? Obrigada por apoiar. A autora do bilhete havia unido resistência e coração, criando como que um alto relevo, lembrando que é preciso não perder a ternura, né, e fazendo com que sua mensagem tivesse o condão de ficar, aquele bilhete teve o condão de ficar maior que a vida naquele momento, pessoal. Maior que o mundo, maior que o passo de Neil Armstrong na Lua, aquele que teria sido pequeno para um homem, mas enorme para a humanidade. Último parágrafo. E breve.
Um gesto simples, vocês imaginem. Quantos gestos assim, mínimos e máximos, temos deixado de fazer em nosso pequeno universo? Era como se aquele bilhete, em uma segunda camada de leitura, me interpelasse. Eu estava sendo interpelado, nos interpelasse. Havia sido criada uma conexão à distância. Eu senti minha mão sendo tocada, apertada, não largada. Lembram? Ninguém solta a mão de ninguém. Eu senti minha mão sendo tocada, apertada, não largada. Como escreveu o Walt Whitman, né, o poeta estadunidense do século XIX, como escreveu o Walt Whitman, não há nada menor e nem maior que um toque. E o livro que eu tinha encomendado, no momento em que escrevo este texto, então junho de 2021, e hoje também, não há nada menor e nem maior que um toque, né, disse o Walt Whitman. Aí eu tô com um livro. No momento em que escrevo este texto, e hoje, não lembro que livro era que eu tinha encomendado. Ele está em algum lugar aqui, em alguma estante. Eu não lembro que livro era, mas lembro que lançarmos pontes pênseis. Pessoal, ela tinha mandado uma ponte pêncil para mim. Eu não lembro que livro era, mas lembro que lançarmos pontes pênseis e reconhecermos-nos humanos, assim como manter uma pequena livraria, serão sempre atos de resistência. Serão sempre atos de resistência. Serão sempre atos de resistência. Como nessa lição que essa dona de uma pequena livraria brasileira, anônima, me ensinou naquele dia, naquela manhã. Então, eu concluo essa fala inicial com isso, professora Ana Carolina. Então, eu estou sem fôlego, né, professor? Porque eu tenho uma notícia para lhe dar. Sim. Eu acho que o senhor é um escritor, mas aí o senhor se resolva com seu avô, né? Mas eu acho que o senhor é. O senhor estava falando e nos levou por tantos ambientes, né? Nos trouxe tantas pessoas, de Machado de Assis até a nossa atual patrona da Feira do Livro de Porto Alegre, Marta Medeiros, né? Marta Medeiros. Ele fez um passeio tão grande entre, digamos assim, uma visão teórica da crônica e depois o senhor nos coloca na frente dessa porta, né? O senhor nos coloca na frente dessa porta, abrindo a porta com o senhor e lendo esse bilhete junto. Eu estou tocada, e a Faiga Ostrauer também. Ela diz assim: usamos palavras, elas servem de mediador entre o nosso consciente e o mundo. Quando ditas, as coisas se tornam presentes para nós. Não os próprios fenômenos físicos que naturalmente continuam pertencendo ao domínio físico. Torna-se presente a noção dos fenômenos. Na língua, como em todos os processos da imaginação, dá-se um deslocamento do real físico do objeto para o real da ideia do objeto. A palavra evoca o objeto por intermédio de sua noção. Entretanto,
qualquer noção já surge em nossa consciência carregada de certos conteúdos valorativos, pois, como todo agir do homem, eu diria humanidade, também o falar não é neutro, não se isenta de valores. Orientado por um propósito básico, seletivo e qualificador, o falar torna-se mais do que um assinalar, torna-se um representar as coisas com seus conteúdos, torna-se um avaliar e um significar. Professora, ela estava falando da sua palestra hoje para nós. Então, eu quero lhe agradecer, assim, em meu nome, como professora da UERGS, meus alunos da disciplina estão acompanhando, em nome da professora Andréia, desse projeto lindo do Conta Aí, peço que o senhor fique mais um pouco conosco. Estou emocionada com a sua crônica, estou emocionada com os seus valores e com a sua ressignificação do cotidiano, tão importante para nós, num momento de glamoures, né, que não levam a nada. O senhor mostra o quanto é importante as borboletas amarelas, né? Muito obrigada, foi um prazer ouvi-lo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu vou passar agora para o nosso outro convidado. Então, agora não vou mais trocar os nomes, porque a professora Andréia me deixou quase um trava-língua, né? Gerson e Jefferson, mas sei bem quem é o Jefferson e sei bem quem é o Gerson. Então, para o nosso querido Jefferson, eu quero dizer que eu achei, olha, Jefferson, o que eu achei para te mostrar chama-se O Grande Livro do Medo. É uma versão ilustrada de contos de terror, fantasmagóricos, e eu pensei assim, um dia eu ainda quero encontrar com o Jefferson para que ele possa se... como é que eu vou dizer assim? Se prazerear, né, com este livro, porque eu sei que é do seu gosto escrever esse tipo de história. E nós precisamos disso. Tá? Falar sobre coisas que nos dão medo torna o nosso medo menor. E a narrativa é uma forma também de fazer essa ressignificação, como o nosso querido Gerson colocou, e também essa simbolização das coisas que nos assustam para que elas possam se esgarçar e se tornar nuvens, né? Então, é um prazer recebê-lo, Gerson Tiradentes. Eu não sei se você notou, tem um fã-clube ali no chat, né? E sem muitas delongas, eu já passo para a sua fala para que você possa se apresentar, dizer quem você é, o que você gosta de fazer, e nós estamos aqui lhe acompanhando e voltaremos daqui uns 20 minutos para fazer a nossa conversa final. Muito obrigada pela presença, em nome do grupo Conta Aí, em nome da professora Andréia, da UFES e também da UERGS, já que estou aqui, né? E fique à vontade. Ok. Muito obrigado por estar aqui, Ana Carolina. Muito obrigado pela Andréia, por essa ideia. Oh, chique demais. E muito obrigado mesmo. Fico muito feliz por estar aqui conversando com vocês. E com relação ao medo, às histórias de assombração que eu conto nos meus livros, foi porque eu, quando era criança, eu tive muitos... Não sei se você... problema. Hoje, será, as coisas, as condições seriam diferentes que eram naquela época. Mas eu ouvia muitas histórias de assombração que minha mãe contava, meu tio contava, minha avó contava, minha avó materna contava, e a gente ficava rodeado na cama com ela contando aquelas histórias terríveis. E eu tinha apenas 5 anos naquela época. Então a gente aprendeu a ouvir as histórias de assombração desde quando a gente era criança, né?
E, bom, depois, naquela época não tinha nenhum tipo de censura, né? A gente, a gente simplesmente ouvia e eu tinha muito medo. Claro que eram histórias terríveis. Vou contar um pedacinho para vocês aqui de umas coisas que minha avó contava para a gente. Então, eu tinha muito medo daquelas histórias e não dormia. E como eu não dormia, meu pai ficava muito bravo, porque ficava a noite inteira acordado, chorando de medo, né? Eu tinha 5, 6 anos de idade, e ele me batia para eu dormir. Então, isso foi um grande trauma, né, na minha vida. E eu passei a contar histórias de, de assombração por causa disso, porque as coisas aconteciam mesmo, gente. Eu realmente via o diabo, eu via a mula sem cabeça, essas coisas que aconteciam na vida da gente. E uma vez, eu vou contar uma história rapidinha para vocês, que a minha avó contava, minha avó materna. Ela contava que tinha 15 anos na época. E naquela época, gente, quem tinha 15 anos, na verdade, era uma criança, né? Hoje em dia, de acordo com tudo que a gente tem, é, internet, YouTube, a gente hoje tem um alcance muito diferente do que a gente tinha naquela época. Isso aqui há quantos anos atrás? 60, 70 anos atrás. Era uma criança. Então, ela contava essa história para a gente. Uma dessas histórias que ficou marcada, que eu não esqueço, foi que, quando ela tinha 15 anos, a mãe da minha avó sofria problemas de desmaios. Ela tinha, não sei qual que era a doença que ela tinha, mas ela desmaiava assim, quando ficava muito nervosa. E a minha avó tinha um amigo do pai da minha avó, que era carpinteiro. E ele fabricava todo tipo de móveis, essas coisas, e fabricava caixões, inclusive. E um belo dia, ele chegou para o meu avô e perguntou: olha, senhor Tiago, o senhor que vai fabricar o meu caixão quando eu morrer. Ele falou assim: poxa, não é possível fabricar caixão, você tá louco? Eu não vou fabricar caixão. Não, não, tá, para deixar o cara tranquilo, ele falou: não, tudo bem, eu vou fabricar o caixão, não tem problema. E no belo dia, quando a mãe da minha avó passou por esses desmaios, ela foi procurar umas ervas, que naquela época tinha que, não tinha, a medicina não era como é hoje. Ela foi procurar umas ervas para ela se recuperar, e quando ela estava passando por uma pontezinha em cima do riacho, ela escutou um assovio. E esse assovio, ela, ela ouvia sempre, toda vez que esse moço chegava em casa. Ele assoviava de longe, ela sabia que ele corria para abraçá-lo, ele vinha a cavalo, que era o transporte da época. E nesse dia que ela ouviu o assovio, ela passou pela ponte e falou: oi, 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 fulano, oi. Ninguém respondeu, ela passou, procurou as ervas e quando ela voltou, ela retornou pela pinguela, o assovio novamente. E ela: oi, fulano, você está aí? Quando olhou, ainda parou, olhou debaixo da pinguela e não tinha ninguém. E quando ela chegou em casa, ela contou para o pai dela que tinha acontecido. Ela ouvia aquele assovio dele e não tinha acontecido nada. Não sabia do que tinha acontecido. Quando ela chegou em casa, exatamente no dia seguinte, uma pessoa chegou e avisou que ele podia preparar o caixão, porque o fulano, amigo dela, havia morrido. Então, são essas coisas que minha avó contava, que a gente ficava. Na verdade, não dormia, muitas. As crianças da gente eram 8 irmãos, né? A gente ficava o tempo todo eh, esperando aquelas histórias terríveis, a gente não dormia. Mas eu não fiquei baseado somente no terror das coisas que eu escrevo. Eu escrevo muita coisa. Eu tenho livros infantis, por exemplo, que eu escrevo sobre um burrinho que queria voar, que era o Jubruel, o burrinho que queria voar, que é um burrinho que veio. Na verdade, ele era um anjo que veio para a Terra para ajudar as pessoas que tinham problemas, um velhinho que tinha problemas
minha vida, e ele veio para ajudar esse cara a se recuperar. E- então, eu vou ler para você aqui agora um pouquinho um, um, um poema que eu escrevi há uns muitos anos atrás, sobre, que não tem nada a ver com terror, galera. Faço reflexões sobre uma vida. E, bom, reflexões sobre uma vida, que é o texto. Siga sempre o seu caminho olhando para frente. Não fique ligado ao passado como um estado de sal. O que passou é imutável, mas você pode fazer o que está por vir. A verdade maior do universo é que você pode ser exatamente o que você quiser ser, porque Deus é parte de tudo que você pode e não pode ser tocado para você. Não olhe para as pessoas procurando formosura, a beleza intrínseca. O verdadeiramente belo independe do revestimento luxuoso. A minha mãe tem 91 anos e muitas rugas, mas para mim ela é a mulher mais bela desse mundo e com certeza não é mais bonita que a sua. E a minha mãe está aí, ela tem 91 anos e com certeza ela está aí assistindo esse vídeo. Pense no futuro, sem se apegar ao passado, pois, por pior que ele tenha sido, ele detém o combustível correto para o nosso aprendizado, nos cobrindo com a maturidade necessária para enfrentar a vida. Lembramos-nos eternamente de Ayrton Senna, mas também nunca nos esqueceremos do maníaco do parque. Usamos as boas recordações para sermos felizes novamente e as más para jamais voltarmos a ser tristes. Não fique comparando as pessoas umas com as outras. Não existe na face da terra um grão de areia que seja exatamente igual ao outro. Respeite as diferenças. Sempre existirá alguém mais ou menos culto do que você. Sempre existirá alguém mais ou menos inteligente do que você. Sempre existirá alguém mais ou menos bonito do que você. Leia sempre, se possível todo dia. O nosso cérebro nos dá a oportunidade de conhecer o mundo ou qualquer época sem nunca precisarmos de dinheiro, passaporte ou máquinas do tempo. Tudo que você puder ler lhe trará com certeza algum tipo de conhecimento, por menor que seja. É melhor do que andar aos lados com a cabeça vazia. Respeite a idade dos outros. Não há nada mais doce do que a sapiência e a generosidade do ancião. E também não existe nada mais gostoso que o calor da juventude. Seja qual for a sua idade, essa é a melhor idade da sua vida. Ontem você era jovem, amanhã você será velho. E nada nesse mundo maravilhoso vai conseguir mudar essa verdade. Não acumule lixos na sua vida. Esqueça-se das coisas ruins que lhe disseram ou lhe fizeram. Lembre-se apenas das coisas boas. Nunca faça com que alguém seja responsável por sua infelicidade. O que você é ou deixe de ser na sua vida é responsabilidade somente sua. Somente a você pertence. Nunca permita que alguém seja suficientemente ruim a ponto de fazer perdurar qualquer sofrimento. Perdoe sempre, o tempo todo. O perdão diário será importante para você dormir com tranquilidade, pois quem te magoou com certeza não estará se lembrando disso nesse instante. O seu coração deve estar sempre limpo e livre de maldades vindas de qualquer direção. Não aceite mágoas, nem guarde rancor. Devolva a maldade com perdão. A sua alegria de perdoar com certeza será maior do que qualquer mesquinharia. Faça todo dia uma oração. Qualquer que seja a sua crença. Acredite que além de você, existe uma força maior que criou o céu e a terra e que criou inclusive você mesmo. Deseje sempre aos outros aquilo que você desejaria a si próprio. Todos nós merecemos tomar parte no universo que nos pertence a todos. Ame sobre todas as coisas. Permita que o amor faça da sua vida. O amor, em qualquer sentido, sempre lhe fará bem. Esse é um dos textos que eu escrevi há bastantes anos. Há bastantes anos. E eu não tenho, assim, digamos, um sentido. Eu não estou conseguindo enxergar as mensagens que estão chegando aí. Mas eu sou muito eclético na maneira de escrever. Eu conto, como você disse antes, os contos de terror, mas também tem os livros infantis, tenho poemas, tem muitas coisas no Amazon que eu publico de livros digitais que vocês podem ver quando vocês quiserem.
E fiquei muito grato, muito feliz por estar aqui. Eu disse, querido Jefferson, você já está encerrando? Sim. Muito obrigada. Eu estava ouvindo com muita atenção seu poema e pensando justamente isso, né? O quanto você tem essa facilidade, né, de se manifestar em diferentes formatos, né? Tanto na questão da contação das histórias aí de assombração, né, como você contou, quanto no poema, né? Um poema cheio de experiência de vida, um poema cheio de amor, né? Gostei que você socializou as mães, porque todas as nossas são, né, a mais linda. E fiquei assim muito tocada também com essa questão de você estar participando conosco neste momento de aprendizado para os nossos alunos e para as pessoas que estão nos assistindo. Então, da minha parte, tenho certeza da professora Andréa, muito obrigada também por você estar presente. Eu tinha separado alguns materiais aqui para ir conversando. Esse livro aqui, ele chama A Arte de Contar Histórias, da Nancy Mellon, e ela tem uma abertura aqui que tem a ver um pouco com o que você contou ali no comecinho. Ela fala assim, o calor da história, as fogueiras e lareiras ao redor das quais pessoas de todas as idades se reúnem em busca de conforto e calor, sob os lentos movimentos do sol, da lua e das estrelas, são imagens de nossos eus interiores. Temos um local gerador de calor e luz dentro de nós. Ao redor dessa fonte, sentimentos, imagens e palavras se encontram. Na medida em que nos conectamos com plenitude a esse fogo interior, tudo que se move em direção a essa chama curativa, seja na forma de um amigo ou de um inimigo, será aquecido e iluminado. E eu, ouvindo você falar com a criança, eu fiquei tão sensibilizada com aquela criança que apanhava porque perdeu o sono, fiquei tão sensibilizada, e me lembrei, inclusive, de uma crônica, né, do professor Gerson, que se chama A Ferida do Pai. Né? O professor Gerson escreveu essa crônica abordando essas questões, né, que às vezes o homem dentro da casa ele tem algumas atitudes que acabam deixando marcas nos filhos, né, e essas marcas já vêm nele dos outros pais, né. Não vou me estender porque estou diante do autor, mas achei interessante você associar essa figura da mãe, né, como justamente que é uma das coisas que o professor coloca na crônica, que historicamente essas mulheres elas acabavam contornando esses sentimentos, né? E vejo assim que ao senhor contar as histórias com essa leveza, né? Vejo que o senhor também já está se curando contando as histórias e mantendo essa chama, essa lareira, né? Essa fogueira do seu calor interior viva para nós. Então, muito obrigada. Eu fiquei muito feliz com as duas falas, né? Jefferson, Gerson, foi maravilhoso. E nós temos algumas perguntas ali das pessoas que estão assistindo, né? Então, temos assim muitos elogios, muitos elogios, assim, o pessoal que está aqui
Nós temos tanto os alunos da UERGS, quanto temos alunos da Unopar de Erechim, quanto temos o professor Gilmar, nosso querido colega, professor de literatura da UERGS também. Vou ter que contar que a minha filha Ana de César está assistindo também, ela também é uma escritora, ela também gosta de contar as suas histórias, e ela aponta aqui que hoje, inclusive, é o dia da fotografia também, uma outra forma de contar história. É verdade, são as diferentes linguagens, né? Não vou poder ler todos os recados, mas são muitos elogios, muitos carinhos, né? E tem um recadinho aqui que diz: Jefferson Tiradentes, aqui em Minas você tem muitos leitores, bom ouvir histórias de vocês, parabéns a todos. O Jefferson é pop aqui, tá, Jefferson? Tem mais uma aqui, ó. Jefferson Tiradentes, estamos te seguindo, parabéns a todos vocês. Continuamos, então, com todos os comentários, né? Professor Gilmar elogiando a crônica, professor Gerson, lindo texto, sua crônica, bem a estilo Rubem Braguiano, parabéns. Magnífico texto, diz a Vera de Lourdes. E continua. Andréia, para a professora Andréia aqui, Maria Emília, Maria Emília é nossa artista aí de Erechim também, contadora de histórias, né? Maria Emília, Andréia, parabéns por continuar esses eventos, seguimos contando histórias, abraço. Eu não me esqueço da Maria Emília, né? Olha só, temos aqui em Minas Gerais está aqui, Buriti Grande, Gra e sua mãe N, beijos. Recado da Maria das Graças Gonzaga, é para você, Jefferson. Obrigado. Você é pop, você é que nem o Papa, você é pop. Aqui, eu não sei bem para quem que foi a pergunta do Guilherme Fraga. Teve alguma dessas histórias que te mais marcou? Aí, Guilherme, tu colocas ali para quem que é a tua pergunta. Mas se não tem um nome, pode ser uma pergunta para um responde, depois o outro responde, né? Eu não sei como é que vocês preferem fazer. Eu leio todas as perguntas ou eu leio uma, vocês dois respondem? Como é que vocês preferem? Pode ser? Olha, sim. Eu quero falar que eu fico muito sensibilizado de estar inserido no local desse, com o Gerson, com a pessoa. Que coisa linda esse seu depoimento, porque eu fico assim muito sensibilizado, comovido, sabe, de estar nesse meio tão por você, ali pela Andréia. Cara, que legal, é muito legal. Ele falou que não se acha escritor, eu que não estou nem 10% abaixo dessa coisa maravilhosa que você é, Gerson. Pô, legal, chique demais, cara. Muito obrigado. Professora Ana, eu tenho uma pergunta, eu não sei, talvez eu não deva fazê-lo, então, em razão dessa outra dinâmica que a senhora está propondo, mas eu teria uma questão para fazer para o Jefferson, para nós, para a senhora e para nós termos no debate sobre essa coisa de histórias do medo. Será que eu posso dar uma elaboradinha num minuto, numa pergunta para o Jefferson? Claro, por gentileza. Seria o seguinte, eu estava pensando aqui, te ouvindo, Jefferson, eu fiquei sensibilizado pela tua história, pelo conteúdo da tua história, pelo modo como tu contaste a tua história. Então eu vou fazer um pequeno preâmbulo, assim, bem rapidinho, sobre isso. Eu quero chegar nessas histórias de medo, queria saber as impressões de vocês sobre as razões pelas quais nós cultivamos essas histórias, né? Então eu queria dizer algo assim, que nós somos, estou fazendo aqui uma proposição meio, né, talvez rápida, nós somos uma espécie leitora, né, numa mão, e nós somos uma espécie fabuladora, né, nós, na outra mão. Né? Nós fabulamos o mundo, né, pela palavra, né, tudo isso que a professora Ana Carolina estava trazendo antes com a sua referência. Né? E nós estamos sempre lendo a nós mesmos, nós estamos sempre lendo aos outros, estamos lendo ao mundo, né? E nós estamos lendo as relações entre tudo isso, né? Em todas as direções, assim. Lendo e fabulando. Eu vou chegar no medo.
rapidinho, né? A gente lê, vamos pensar na nossa história, pessoal, como a espécie, né? O ser humaninho, né? Lendo e fabulando. Nós lemos Pegadas no Chão, isso foi tão essencial. Nós lemos runas, nós lemos estrelas, né? Nós lemos as palavras do sábio da tribo, nós lemos Montaigne, como eu referi antes, lemos Clarice, nós lemos as instruções de montar o ventilador, né? Nunca dá certo, mas a gente lê, né? E nós lemos e fabulamos histórias de medo, Jefferson, professora Ana Carolina, Andréia, todo mundo que está nos assistindo, né? Vamos pensar na Mary Shelley, lá no início do século XIX, ela mais ou menos, com o Frankenstein, né? Ela fez o que seria uma primeira narrativa moderna de uma história de medo, para usar a expressão que nós estamos usando aqui, né? O Edgar Allan Poe, depois o Bram Stoker faz o Drácula, já no fim do século, né? Acho que é 1897, enfim, o Stephen King hoje, e Jefferson, professora Ana, nós também lemos e fabulamos o medo. Eu pensei aqui, te ouvindo, Jefferson, que nós temos, é como se fosse uma dupla coisa. Nós nos reunimos, isso é fundamental, essa fogueira que a professora Ana trouxe mais de uma vez, né? Nós nos reunimos em torno de uma fogueira e nós contamos e escutamos histórias de medo, como se houvesse, talvez psicanaliticamente falando, um gozo na elaboração do medo. Né? Isso é tão evidente no cinema de horror, né, no gênero e tal. Só que do outro lado, então tem uma espécie de sentir prazer no medo. Só que juntos nós nos protegemos e elaboramos essa fabulação. E lidamos com os nossos medos juntos. Resistimos, para usar ali a palavra da minha crônica, né? E na outra mão, nós poderemos, então, estar trabalhando no que seria vencer, não vencer o mistério, né? Como diz a canção do Gilberto Gil, o mistério sempre há de pintar por aí, né? Mas nós podemos lidar melhor com os nossos medos ao lermos, escutarmos e fabularmos essas histórias de medo. Então é como se tu estivesse fazendo um trabalho um pouco de um terapeuta do medo, assim, né? Um terapeuta literário do medo. Não sei o que parece para ti, Jefferson, e para ti, professora Ana. Eu, na verdade, eu acho que eu fiz, Gerson, uma espécie, fiz uma espécie de terapia. Não sei se falar de autoterapia está certo, a palavra, Acho que sim, né? Mas eu acho que, na verdade... Oi, tá ouvindo aí? Sim. Sim. Eu acho que, na verdade, quando eu passei a escrever sobre esses problemas que eu tive na infância, eu acabei me curando, sentindo esse medo, e não sei se ter prazer por esse medo. Acho que medo não dá prazer, na verdade ele dá aliás, ele dá medo mesmo, né? Eu não sei se tem tradução para isso, mas quando eu passei a escrever sobre isso, eu me curei com relação às coisas que aconteciam quando meu pai me batia, quando as minhas irmãs diziam que eu ia para o inferno, porque eu era um garoto muito terrível, um traquinas. Então, eu acho que, ao escrever sobre essas coisas, eu me curei. E acho que muito. Então, eu continuei. Apesar de ter sentido tanto medo, eu consigo sentir que esse medo passou a fazer parte de um instrumento da minha vida terapêutico. Não sei se eu estou sendo claro, mas isso passou a ser muito importante na minha vida com relação a isso. Você falou de Stephen King, é um camarada que eu sempre li, sempre gostei de tudo que ele escreveu,
Então pode ter um pingo do Stephen King aí nessas coisas que eu escrevo na parte de terror. Mas como assim, eu não fiquei simplesmente só na parte do terror, da assombração, tá? Então eu escrevo também coisas infantis, coisas que. Então, me parece, eu fazendo uma autoanálise, que eu consegui manter os pedaços bons da minha infância, infantis, e os pedaços que talvez tenham sido ruins naquela época, mas que passaram a ser bons para mim hoje, que eu posso falar sobre eles sem sentir aquele medo total da época, Jefferson. Sim, perfeito. Uma elaboração pela palavra, né? Exatamente. A Nancy, ela fala assim, imagine em detalhe uma chave que se encaixe na fechadura de uma câmara especial. Por exemplo, ela pode abrir na fechadura de uma sala maravilhosa, onde você sempre pode encontrar todo o descanso, ou simplesmente a comida de que você precisa, ou ela pode levá-lo a uma capela, onde você pode ir em busca de conselhos espirituais. Quando você sabe o que a sua chave abre, coloque-a sempre no bolso de uma personagem da história, a quem você deve descrever e nomeá-la, para usá-la em uma história futura. Então, o que nós estamos tratando aqui, a matéria da qual nós estamos tratando aqui, é essa comunicação ancestral da energia vital do ser humano e de todos os seres existentes e imagináveis que se perpetuam pela nossa compreensão, pela nossa significação e pelo nosso compromisso de manter isso vivo. Então, acredito que não tem como, nós sendo um instrumento dessa força, de alguma forma nós não sermos construídos ou mesmo destruídos por ela. A escolha é nossa, né? Então, em relação ao medo, eu fui também, assim como o Gerson, eu cresci para fora, né? Meu pai era professor de uma escola agrícola no interior de São Borja, quando São Borja já era o interior do Rio Grande do Sul. Tá? E o vizinho mais próximo, a gente enxergava uma luz longe, que de vez em quando dava uma chamuscada, assim, por causa da sombra das árvores. Então, era uma ideia vaga que tinha uma casa lá, né? E o meu pai gostava, os vizinhos se visitavam à noite e eles ficavam contando história da assombração. Então, eu cresci ouvindo a história da mulher de branco, a mula sem cabeça, né? Aquelas histórias assim que eles contavam e davam risada, e a gente voltava para casa. Até hoje eu lembro a sensação. Eu particularmente, né? A gente voltava para casa, parecia assim que os pés iam bater um no outro de tanto medo, porque o pai e a mãe, eles conheciam o caminho, mas nós éramos pequenos, então para nós era só escuridão, porque o pai ia com a lanterna na frente, a mãe pegava pela mão, que pegava outro, que pegava outro, que pegava outro, né? Nós éramos 4 filhos. Então, era um medo daquilo, de repente encontrar uma coisa daquelas. E então, assim, o medo foi se transformando. Óbvio que depois, com o estudo da literatura e das outras coisas, né, os meus medos eles se transformaram em outras coisas. Mas eu acho que o medo é um instinto de preservação da espécie. Eu acho que o dia que nós perdermos o medo, nós estamos desprotegidos. Né? Nós estamos desprotegidos. Eu acho que o importante, respondendo já e concluindo, porque senão eu vou ficar batendo papo, porque vocês dois são sensacionais, né? Eu acho que o compromisso que o medo dá para nós é optar essa opção. O que nós vamos fazer com ele? Se nós vamos viver subjugado a ele, né? Ou se nós vamos fazer como você fez, Jefferson, você mesmo está dizendo que você se curou, né? E com certeza você curou a família também, porque a família às vezes faz coisas que depois se arrepende, porque então, estamos todos crescendo, né? Quando a gente faz as coisas, a gente acha que está fazendo certo, depois
À medida que o tempo passa, a gente, poxa, por que eu vou fazer aquilo? Aí já fez, né? No passado não se pode fazer nada, se pode fazer no futuro, né? No presente e no futuro. Essa é a maravilha da vida. Então, hoje eu tenho medo, eu não vou mentir, eu tenho medo, assim, eu tenho saudade ao pensar assim que um dia eu posso partir e não ver minhas filhas, sabe? Então eu tenho medo, tem coisas que eu não faço porque eu tenho medo de repente me colocar em risco e depois não ver minhas filhas, porque já só de pensar já me dá saudade. Então assim, não temos como perder o medo. O medo ele é um sentimento que nos preserva, que nos mantém em alerta. Só não podemos ser doentes por ele, né? Isso que eu acho. Vamos vendo como é que tratamos esse camarada aí, né? Então é isso. Não sei se respondemos a sua pergunta, professor, mas o senhor não se faça de desentendido, porque o senhor não respondeu a sua própria pergunta, né? Agora, é isso mesmo. Né, Jefferson? Agora não vai escapar. O que o senhor faz com medo? Não, eu acho que é isso mesmo. Vocês já deram tratos à bola mais que suficientes, é isso, né? É não nos entregar, é reconhecermos, né? É olharmos na cara do medo, usarmos a palavra para chamá-lo, para nomeá-lo, assim como nós nomeamos as nossas dores, as nossas lágrimas, dar nome às nossas... Nós estamos falando aqui sempre de palavra, né? Sempre desse nosso... O nosso superpoder é a palavra, né? A nossa... Toda a nossa magia é a palavra, né? Então, assim como nós nomeamos as nossas dores, as nossas lágrimas, as nossas realizações, nós olhamos o medo nos olhos e o nomeamos também. Como a professora Ana Carolina disse, botando o medo no lugar dele, assim, não nos entregando para o medo. A elaboração, as histórias de medo, elas nos ajudam muito, né? Muito. Mas eu ainda tenho a ideia de um certo prazer do medo, assim. Não sei se a senhora estava ouvindo antes. Eu estava ouvindo, mas eu estava lendo as perguntas também, mas sabe que mulher claro. Faz mil coisas ao mesmo tempo, né? Nós somos dotadas de 20 ouvidos, mais ou menos, 40 mãos, mais ou menos, e muitos corações. Então, nós fazemos... E eu sou mulher e sou professora, então vejam que eu tenho realmente superpoderes, né? Eu sou para além. Não, eu queria interromper agora os dois amigos, tá? Sim. Para pelo menos nós lermos umas 2 ou 3 perguntas do chat, que está impossível, está ali com as perguntas bombando. Eu sugiro que depois, como vai ficar gravado, eu sugiro depois que os senhores leiam as perguntas, para, de repente, quem sabe já não vai dar inspiração para outros trabalhos, né? Então, eu vou ler assim, salteado, tá? Porque não tem condições de ler todas, né? Então, professora, aqui, diga. Escolha as fáceis, por favor. Tá, eu vou dizer uma bem fácil, que é para os dois. Então, tá, tipo, quem descobriu o Brasil, por exemplo, se bem que essa é difícil, né? Porque foram os ancestrais, né? Agora, quem invadiu o Brasil, eu já lhe digo rapidinho. Rapidinho. Para os dois, pergunta para os dois. Criatividade é dom que se nasce com ela ou é possível exercitar para fazer nascer em nós? Pode ser primeiro Jefferson e depois o professor. Olha, eu acho que são as duas coisas. Que é um dom, mas que pode ser exercitado. Sim. Eu acho que à medida que vai se amadurecendo, a gente vai sentindo a coisa, está dando eco aí, não sei se eu estou sendo bem ouvido. Eu acho que alguém está com o microfone aberto, professor. Gerson, pode fechar o seu microfone um pouquinho? Pode continuar, sim. Gerson. Então, eu acho que é um dom que também pode ser... Eu acho que é igual cozinhar.
A gente pode aprender a escrever e pode, à medida que se pratica, a gente pode pode ficar ficando e se desenvolvendo e ficando sempre melhor. Eu acho que são as duas coisas. Uma parte é um dom e a outra parte pode ser exercitada também. Professor Gerson? Olha, Jefferson, Ana Carolina, eu diria, assim, bem rapidamente, que é um exercício. Eu não sei como... Nós teríamos que ver, se fosse uma outra circunstância, como é que anda o debate, que é um dos debates mais controversos e antigos que existem, né? O debate natureza versus cultura, né? O pêndulo hoje está totalmente voltado para o lado da cultura. Né? Genética versus educação. Né? Enfim, o lado da natureza. Nesse nosso momento, o lado da natureza e da genética está meio na mão das extremas direitas. Né? Nós precisamos recuperar algumas coisas dessas mãos aí. Então, é exercício, é prática. Acho que o Aristóteles diz na Ética Nicômaco, lá, né, na sua Ética, que nós somos o que nós fazemos repetidamente. Então, não é só que a criatividade é um exercício, ela é o que nós somos se nós exercitarmos a criatividade repetidamente. Né? E ela está conosco, né? Ela é parte do nosso aparato humano. Né? Então, a minha resposta é a de que é um cultivo. É um cultivo, não nascemos com. Obrigada. Eu agora nem vou comentar mais para conseguir fazer as perguntas que estão no chat, tá? Mas eu estou acompanhando o pensamento de vocês, tá? O Guilherme Fraga faz uma pergunta que se aplica para os dois, tá? Então, como foi o último a falar o Gerson, fala agora o Jefferson. Teve alguma dessas histórias que mais te marcou? Olha, esse livro, o último livro que eu escrevi, que é Vestígios, marcou muito, porque eu conto histórias que realmente aconteceram na minha vida. São relatos que a gente que tem um recurso poético que coloca coisas que você pode aumentar, digamos assim, né? O povo aumenta, mas não inventa. Então, eu utilizei muito recursos para poder fazer com que essa coisa ficasse mais acessível para o leitor, digamos assim. Mas esse livro Vestígios marcou demais a minha vida em função de eu conseguir me libertar de certas coisas, em função dos traumas que eu tive na infância e falar sobre eles. Então, isso foi muito importante. Quando o pessoal lê, talvez, não sei se vai entender, porque é uma coisa muito pessoal, mas eu acho que foi um momento muito importante da minha vida, escrever esse livro. Obrigada. Professor Gerson? Ana e Jefferson, pessoal, teve uma crônica que eu precisei escrever quando do início da pandemia, porque a nossa circunstância aqui em casa, nós ficamos aqui em quarentena, a minha mãe havia vindo de Porto Alegre um pouco antes, né, tudo se fechou e ela não pôde mais voltar para Porto Alegre. Então estávamos eu, a minha companheira, meu filho, que então tinha 2020, tinha 8 para 9 anos, e eu. Né? E o meu filho, e havia uma coisa de muitas pessoas velhas morrendo no mundo inteiro. Vocês lembram disso? Uma especial propensão de pessoas de idade, né? Havendo doenças, outras ou não, né? De morrerem de Covid-19. Né? E o meu filho teve um sonho em que alienígenas entraram aqui no nosso apartamento, em Erechim, de madrugada, Jefferson. Olha só um pouco de uma história de medo. Alienígenas no sonho do meu filho, né? O Theo.
Sim. Entraram alienígenas pela sacada no nosso apartamento e eu, a minha companheira Elizabeth e o Theo estávamos protegidos numa peça do apartamento. E a minha mãe, a avó do Theo, estava vulnerável na sala do apartamento próxima da sacada. E o Theo descobriu no sonho, querendo de alguma maneira proteger a avó, que os alienígenas, de qualquer maneira, eles queriam levá-la e não a nós. Eles queriam marcadamente levar a minha mãe. Então o Theo, de novo, ele fabulou no sonho, né? Os alienígenas eram o vírus. Ele pode ter escutado na televisão, em algum noticiário, que o vírus estava afetando mais as pessoas velhas. Ele levou esse medo, então, Jefferson, de que a minha mãe fosse levada, morresse, né, em termos não simbólicos, né? E eu precisei escrever essa crônica a respeito disso. Essa me marcou muito. Muito obrigada. Eu tenho uma história que me marcou também. Por favor, professora. Vou meter meu bico na conversa. Mas vocês falando dessas histórias, eu me lembrei de uma coisa que eu acho bem importante. Eu trabalhava com teatrinho de bonecos, aí eu morei 20 anos em Passo Fundo, né? E eu trabalhava com teatrinho de bonecos junto com o Grupo Ecológico Sentinela dos Pampas, um grupo ecologista que trabalha até hoje, né? Em defesa do meio ambiente, muitas conquistas em Passo Fundo, etc. E nós fazíamos um teatro amador, obviamente, né? Como educadores e tal, com historinhas lidando com os bonequinhos, com o tema da ecologia. E eu queria muito uma história que fosse grande, porque eu tinha histórias de livrinhos, né? E eu queria muito uma história que fosse grande, que eu pudesse contar e que a gente pudesse levar para o Festival de Gramado, porque a gente queria fazer uma coisa grande assim com o teatro, conseguir um financiamento com a Prefeitura de Passo Fundo. A gente queria fazer uma coisa assim significativa, porque a gente fazia sempre aquelas coisinhas com a caixa de papelão nas costas, os bonequinhos desse tamanho e tal. Então a gente queria um financiamento bom, né? E eu pensava, mas o que eu podia fazer? E não vinha nada. Eu estou contando, estou vendo, tá, Jefferson, Gerson e demais. Eu estou vendo o momento. Eu estava fazendo comida na beira do fogão. Lá em Passo Fundo tinha uma rádio que tocava só música nativista. E eu estava fazendo comida e daqui a pouco entrou, aquilo me atravessou. Negrinho do pastoreio, acendo essa vela para ti e peço que me devolvas a querência que eu perdi. Gente do céu, eu estou sentindo a mesma emoção. Aquilo me atravessou de tal forma e eu pensei assim, nós vamos contar a história do Negrinho do Pastoreio. E aí nós criamos a história do Negrinho do Pastoreio em um caos ecológico. E então nós fizemos assim, os gaúchos tentavam pescar e tentavam caçar e não conseguiam mais nada, e não tinha mais nada, não tinha mais árvore, não tinha mais lenha, não tinha mais nada. E aí eles pediam um milagre para o Negrinho do Pastoreio, e o Negrinho do Pastoreio ia falar com a madrinha, e a madrinha dizia, não, isso aí não é milagre, isso aí as pessoas têm que mudar o modo de viver para que possa voltar à natureza que era, né? Vejam só o que é uma história. A gente pegou aquela história e, do nada, nós conseguimos apoio com a Prefeitura de Passo Fundo, nós conseguimos patrocínio da Prefeitura de Passo Fundo, nós montamos a peça com bonecos de balcão grandes, belíssimos, nós apresentamos, a Prefeitura de Passo Fundo estava fazendo um projeto de feiras de saúde em 12 bairros da cidade. Então, levava aquele negócio de fazer carteira de identidade, cortar cabelo, fazer vacina e tal, e nós íamos com a peça de teatro apresentar o Negrinho do Pastoreio, com trilha sonora, com músicos, com tudo pago com o projeto da prefeitura, e essa história foi uma das histórias que saiu, digamos assim, de um momento que foi uma revelação, de tanto que a gente projetou aquilo e pensou o quanto a gente queria uma coisa especial, e o próprio Negrinho do Pastoreio se revelou
como o nosso condutor naquela viagem, e nós conseguimos, inclusive, ir fomos com a Prefeitura de Passo Fundo, apresentamos no Festival de Gramado, foi a coisa mais linda do mundo, e até hoje a gente se lembra dessa história. Então, essa foi uma história, e eu não quero ter a pretensão de dizer que fui eu que fiz, mas eu posso dizer que, em grande medida, foi eu que fiz, porque eu ia dizendo, a gente podia fazer isso, porque naquela época a gente não tinha noção, né? A gente tinha um sonho. Então, eu ia dizendo, vamos fazer assim, vamos fazer assim, vamos fazer assim, e aí um já ia dizendo, e aí essa parte a gente fala de tal jeito. Então, foi uma criação coletiva, e nós conseguimos, então, fazer aquela revolução. Apresentamos pelas escolas da região, viemos apresentar em Porto Alegre, em 2 ou 3 ocasiões, em movimentos ambientalistas, né? No aniversário de 25 anos da Agapan, apresentamos ali na praça, aqui, na Redenção. Foi a coisa mais linda do mundo. E foi uma história que surgiu, né? Que surgiu a partir de um outro encanto, que foi o Barbosa Lessa, né? Então, trazendo a nosso dia 22, que é o dia do folclore. Então, com essa história, eu vou fazer mais uma pergunta, que eu acho importante aqui para o mestre Severo, como foi mencionado aqui, Gomes Lúcio diz para o mestre Severo, tá? E faz uma pergunta importante, e eu já me despeço, porque vai voltar a dona da casa, né? A professora Andréia vai voltar aqui com vocês para fazer, então, o encerramento, e vocês também poderem colocar aí as palavras, não vou dizer últimas palavras, porque ainda não são, né? Eu fico apavorado quando diz assim, professora, a senhora quer dizer as suas últimas palavras? Eu digo, não quero. Ainda não. As últimas não, agora não. Então, para vocês fazerem as considerações de encerramento. Muito obrigada a todos e todas que estiveram, meus queridos, meus alunos. Fiquem aí, tá? Que agora nós vamos ter a honra de receber, então, essa pessoa tão especial que é a professora Andréia, que desde a primeira vez que eu a conheci no grupo de pesquisa que nós tínhamos na UERGS, ela disse, eu queria tanto montar um curso, né, professora? Eu queria tanto montar um curso de contação de histórias. Essa é a nossa história, né? Lá no começo da pandemia. Eu queria tanto montar um curso de contação de histórias. Está aí o seu curso de contação de histórias na 4ª edição. Parabéns e muito obrigada. Um abraço para os 2 homens da nossa vida. Fiquei assim, apaixonada e muito especial, e eu espero que a gente volte a se reencontrar. Professora Andréia, fique à vontade. Muito obrigada, professora Ana Carolina, né, pela tua mediação, acho que foi brilhante, né? Ela não fez a pergunta para o professor Severo, eu vou fazer, né? Professor Severo, né? O público quer saber, o senhor pretende fazer uma coletânea das suas mais de 300 crônicas, ou vai deixar isso para o futuro, que os seus leitores organizem? Andréia e Ana Carolina, Jefferson, pessoal, como é que eu vou... assim, na verdade, são nas minhas 3 experiências, Andréia, não vou me estender muito respondendo, tá? Nas minhas 3 experiências, são acho que quase chega a 700, está em direção a, né, 3 experiências de colunas regulares, né? Eu tenho um certo encanto, Andréia, pela ideia da efemeridade do texto. Deixar ele ir, né? Ele é daquele sábado. Quem leu, leu muito bem. Quem não leu, não leu muito bem também. E o texto ele tem esse caráter de impermanência. Ele, como a borboleta amarela do Rubem Braga, tem uma vida ali efêmera, né? Sei lá, no caso da crônica, 3 dias ali no jornal, né? Depois o jornal ele vai ter um outro uso, né? E a crônica vai junto para o lixo, né? Eu tenho um certo encanto nisso, deixar as crônicas let go, né? Mas é claro que de vez em quando vem a ideia de fazer
uma coletânea, né? Por que não também? Mas a coletânea ela tem um pouco disso do, né, mais um livro no o mundo já tem tantos livros, né? Não quero aqui falar depois disso tudo falar mal dos livros, né? Mas assim, não sei. Pode ser que sim, mas eu me encanto com a ideia de que as crônicas já fizeram o seu papel. Muito bem, então vai ficar para os seus fãs, né, os seus leitores, fazer esse trabalho de incentivo de reunir as crônicas, né, os textos, né, todos eles. Bom, né, tirando o trava-língua, né, Jefferson e Gerson, né, eu acho que foi um momento brilhante que a professora Ana Carolina aqui conosco, né, fazendo a mediação, né, eu acho que falar sobre a produção, né, como que a gente conta as histórias, quer escritas, quer orais, né, aqui trouxemos 2 escritores, mas temos, né, outros momentos para trazer outras formas de contação de histórias nesses 4 encontros, né. Quero agradecer, né, que vocês aceitaram o convite, porque, né, sem, né, os nossos contadores de histórias, a história das próprias histórias, nós não teríamos tido essa noite, né. Acredito, né, que quem faz cultura, quem faz literatura, quem, né, pensa nas artes, está sempre num exercício, né, de resistência, como aquele bilhetinho que o professor Severo nos contou aqui, né? Então, nós estamos fazendo um exercício de resistência, de manter viva, né, as memórias, nem que sejam aquelas memórias que naquele momento doeram, né? A vida também tem os momentos de dor e elas são importantes, né? Nem que a gente vai ter essa consciência mais tarde, né? Não uma criança de 5 anos, né? Então, eu deixo espaço para vocês, né, se despedirem, né, dos fãs, como disse a professora Ana Carolina aqui, né? Fiquem à vontade. Eu quero agradecer, muito obrigado. Se nós fôssemos cantores, poderíamos formar uma dupla sertaneja, Jefferson e Gerson, né? Eu seria. Eu topo. Pois é, eu, diante de tanta intelectualidade, eu seria a segunda voz, é claro. E muito obrigado, André, muito obrigado, Ana Carolina, muito obrigado, Gerson, muito obrigado a todos. Eu fico muito comovido, muito feliz de estar aqui. Muito obrigado mesmo. Eu quero te dizer, André, assim que, nossa, eu quero te parabenizar pelo teu projeto, né? Quero te dizer que tu conte sempre comigo, né? Nós sabemos aqui dentro, né, da universidade que a ideia da extensão é uma ideia tão sensível para o desenvolvimento do que nós somos, do que nós queremos ser, né? E então, parabéns pelo teu trabalho, conta sempre comigo. Quero dizer para o Jefferson, meu companheiro de mesa virtual, que eu apreciei demais a fala e as ideias dele, esse jeito que eu sempre procuro alcançar, Jefferson, esse jeito tão espontâneo e tão preciso, né, de se comunicar. A tua comunicação é excelente, né? Parabéns pela tua fala, viu? E quero dizer que eu fiquei encantado com a professora Ana Carolina. Eu não a conhecia, tive o prazer, André, então, de conhecê-la, ainda que à distância, né, nesse teu projeto. Eu fiquei encantado, especialmente com o apuro intelectual e com o senso de humor dela, bem evidente, assim, muito legal. Eu fiquei muito feliz de ter participado dessa edição do teu projeto, do nosso projeto, né, André? Certo. Professora Ana Carolina ainda está aí? Quer se despedir dos meninos? Eu querer me despedir, eu não quero, né? Porque está muito bom isso aqui, mas temos todos os nossos afazeres, né? E eu aprendi com o teatro uma máxima, viu, Jefferson e Gerson? Com o teatro a gente diz assim, que a gente sempre deve deixá-los querendo mais. Não deve dar todas as dicas, né? Então, eu agradeço o carinho também, me senti muito alegre, muito feliz por estar aqui. É sempre, como é que eu vou dizer assim? Eu sempre tenho a sensação de estreia,
Eu estou com 61 anos, mas eu sempre que eu tenho um evento assim, eu sempre tenho a sensação de estreia, que é aquela dorzinha no estômago, assim, uma sensação, será que eu vou dar conta? Né? Mas vocês facilitaram muito, muito, muito isso pela generosidade, por todo o talento, pela contribuição, pela doação, né? Quando a gente fala de si, né, Jefferson, a doação, isso é uma doação, porque quando nós estamos vivendo a nossa vida, é a nossa vida, mas quando a gente conta, para cada pessoa que ouve, 1000 pessoas têm a mesma experiência que nós, né? E a forma como nós lidamos com a nossa experiência pode ajudar essas 1000 pessoas a lidar com as experiências delas. Então, a sua forma de lidar com a sua experiência pode ter hoje feito a diferença para 1000 pessoas, né? E mais, né, que é o público da professora Andréa, como conta aí sempre, né, porque vai trazendo pessoas. Então, é extraordinário isso, você abrir seu peito e dizer o que está sentindo é extraordinário, né? E professor Gerson da mesma forma, né? Essa humildade intelectual que a gente percebe, né, que é sincera, mas que é preciso que supere, né, porque sim, eu acho que as suas crônicas devem ser publicadas. A professora Andréa me mandou essa da ferida do pai, né? É uma coisa impressionante, esse texto é uma coisa impressionante, então eu acho sim que o senhor tem que publicar, mas aí é de fórum íntimo, né? Cada um sabe de si. Eu agradeço a oportunidade, estou muito contente, muito feliz e estou à disposição, professora Andréa, para outra ocasião, se precisar. E já se preparem os dois, porque a UERGS vai buscar vocês em alguma outra ocasião. Azar! Quem é que mandou seguir? Um abraço, estou saindo então, tá? Fiquem com Deus. Muito obrigado. Então, muito obrigado aos nossos convidados, né? E aos nossos espectadores, quem nos acompanhou, muito obrigado pelas perguntas, né? Pelos comentários, dizer que a nossa conversa continua aqui no YouTube, distribuam para os colegas, né? Quem não preencheu, né, a frequência, preencha, que é a única forma de certificação que nós temos. E aí vocês vão receber, né, os convites para as nossas próximas sessões. Muito obrigado, nos despedimos, muito obrigado pela atenção, pelo carinho, até mais.